Olha a gente por aqui, boa tarde pra você, chegando, hein, terça-feira. Boa Bem-vindo. tarde, meus amores. Muito bom ter você aqui na companhia com a gente. Um grande abraço. Muito boa tarde para você. A gente fica aqui sempre pensando o que você está fazendo uma hora dessa, né? O que vocês acham? Eu acho que eles estão ali paradinhos, assim, tipo, esperando a gente chegar. Eu sei que você está fazendo, tá. tá assistindo televisão. Olhou no relógio, tá dando 2h30, vamos lá, liga a televisão, tá? Porque às vezes tava nem assistindo, tava lavando Eu louça, fazendo imagino uma coisa ou outra. crianças falando, mãe, começou, O melhor começou. programa da TV. Aham, o trio mais amado de todas as tardes. Mamãe, mãe. Mas quem? as crianças, O quando Aguinaldo. falam de você, elas chamam de outra coisa. Como que eles devem chamar, será? É o Tia Aguinaldo? Dadá. Tia Dadá? Não, elas falam amiga da mamãe. Amiga da Mamãe, a sua amiga já começou, mamãe. Mamãe. É isso, pastora Leite. Não, e as psicopedagogos falam, fala o nome do moço lá. Abinal, já recebe Pronto. alta. Tá de alta, pode ir. Recebe alta. Muito bem, meus Bora, amores. gente. Nós vamos conversar hoje sobre como identificar sinais de violência na vida doméstica, nas relações Uau. mais próximas, como que a gente rompe ciclo de violência, o que dá um trabalho danado, mas é com conhecimento para que nós tenhamos atitudes corretas, assertivas diante das violências cometidas. E olha, e quando a gente fala de identificar sinais de violência, nós estamos falando de algo vital. Porque se alguém tivesse identificado um sinal de violência, possivelmente estava vivo hoje. É verdade. Estava vivo. Se a gente tivesse identificado sinais de violência, algumas famílias estavam inteiras. A gente só identifica as consequências dela muitas vezes, aí a gente vai para punição ou para proibição. Mas o dano está feito. Identificar é fundamental. Mas o nível de violência está tão exacerbado, tão grande, que mesmo identificando e muitas vezes se comprometendo a romper, dizer não, os caras vão lá e matam. Sim, é porque o Vão problema... lá e matam. Nós estamos Ponto. discutindo folhas. É. Aí as folhas são muitas. A gente tem que ir na raiz. São lares, né, com muito medo vivido ali, tanto às vezes da esposa com medo do marido, ou os filhos com medo dos pais, enfim, seja qual forem as relações ali, fato é que existe sim muita briga, muita discussão, muitas agressões, não apenas verbais, mas físicas também. E a gente vai falar um pouco sobre talvez você que cresceu num ciclo desse e vem lutando, buscando aí para quebrar esse ciclo na sua família. E é claro que a gente já sabe, no começo de tudo, né, pastora Leixo Darleide, que só com a ajuda divina, né, Para ver com a transformação ajuda do divina, coração. Precisamos de pessoas verdade. E transformadas. todo o processo que Deus vai trazendo também, acompanhamentos e tudo mais, né? Necessário dizer já de cara que a violência doméstica, ela é maiormente cometida, especialmente se nós pensarmos nas relações conjugais, as relações entre os adultos, é uma violência que se dá maiormente do homem para com a mulher, mas isso não significa dizer que somente. Há também registros, números, ainda que um percentual pequeno, de práticas principalmente de abuso psicológico, de violência psicológica de mulheres para com os homens, mas um número menor frente à quantidade que se tem de relatos, de histórias, de números mesmo, de dados concretos de que maiormente homens em relação a mulheres. Bom, para conversar sobre isso, nós temos a Sandra Mara Ferreira, terapeuta de casais, que vai se somar a nós para a discussão desse tema agora no programa que está ao vivo. E tem uma história pra gente parar sempre, né? Histórias nos conectam, fazem a gente refletir. E quem vai contar a sua história e falar com a gente hoje é a Adriana Medeiros, que cresceu no lar. E eu digo sempre, se ela tá aqui, é porque a história tem um final bom que vai compartilhar com a gente. Verdade, hein? A gente tem aquele momento na prática onde vamos identificar como interromper, né? Como interromper na prática esse ciclo da violência doméstica e dentre tantos outros assuntos mais que a gente vai conversando aqui no Entre Família, que está só começando, na verdade. Pausa bem rapidinha, já estamos de volta com você. Até já. Até já. De volta, segue por aqui o seu Entre Família, 2h35. Coisa boa, hein? Tá juntinho com você aí, fazendo o quê? Pastor Aleixo já perguntou, já respondeu pra gente? Manda lá no nosso WhatsApp, 12983150249. Emendado já com o que você tá fazendo nessa tarde de terça-feira, responde a perguntinha do dia, né? Você já sofreu violência doméstica? Violências
eu sempre ponho no plural para você considerar violência física, psicológica, que não tem como se distanciar uma da outra, como se separar uma da outra, algum tipo de violência que você sofreu. Como foi a sua história? Conta pra gente. Você já experimentou no seu relacionamento, ainda que você não descreva uma violência propriamente dito, mas aquele tipo de relacionamento que sempre está tensionado, sempre começa de um momento de raiva, que poderia ser considerado normal, mas logo se estende para uma explosão, para uma briga maior. Como é que você lida nesses momentos? Como é que o seu relacionamento sobrevive a esse tipo de situação? Conta pra gente no WhatsApp 983 15 02 49, tá certo assim? É isso mesmo, hein? 12983 15 02 49, reforçando para você. E olha só, falar de um fato é diferente de falar de uma narrativa, ou de como a gente infla, ou pensa, ou fica impressionado com determinadas coisas. Tem coisas que é muito mais impressão do que fato. É por isso que quando a gente fala de violência e a gente quer falar de um problema real, a gente precisa de dados sobre isso. Os dados sozinhos não dizem tudo, mas eles já nos dizem quando a gente está lidando com um fato. E a violência no país, a violência doméstica, não é uma história, não é uma narrativa, não é uma impressão. É um fato, e um fato que é todo carregado e ele é consolidado com dados. A Sara Rabit vai trazer para você agora um vídeo para você parar, refletir e abrir o olho e o ouvido diante deste fato que é a violência doméstica no Brasil. Assiste comigo. Hoje, o Brasil vive uma realidade alarmante. A violência contra a mulher não é exceção, é uma triste regra social. Ela começa muitas vezes em silêncio. Começa com uma ofensa, começa com uma ameaça e até mesmo com um controle sobre roupa, celular e as amizades. E em milhares de casos evolui para agressões físicas, abuso psicológico e violência sexual. Segundo a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada em 2025, 3,7 milhões de brasileiras relataram ter sofrido violência doméstica ou familiar no último ano. Grande parte dessas agressões acontecem dentro da própria casa e muitas vezes de forma repetida. Os dados ainda mostram que o agressor, na maioria dos casos, é o companheiro, ex-companheiro ou algum familiar. Ou seja, onde deveria existir proteção, existe violência. E os especialistas alertam, a subnotificação ainda é uma realidade, já que muitas vítimas não denunciam por medo, dependência financeira ou pressão emocional. Mas quando a violência não é interrompida, ela pode chegar ao extremo. Em 2024, o Brasil registrou 1.492 mulheres assassinadas em crimes motivados por violência de gênero, segundo dados oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas ficou ainda pior no ano passado. O número subiu para 1.518 casos, o maior já contabilizado na história. Isso significa que no país, 4 mulheres são mortas por dia dentro de contextos de violência doméstica ou em relações afetivas. Por trás de cada número existe uma história interrompida. Existem filhos que ficam, famílias que carregam cicatrizes permanentes. A violência contra a mulher não é um problema isolado, é uma questão estrutural que atravessa classes sociais, regiões e gerações. Se você sofre violência ou conhece alguém nessa situação, denuncie. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas pelo telefone 180. O atendimento é gratuito e sigiloso. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço coordenado pelo Ministério das Mulheres, que só no último ano registrou mais de 1 milhão de atendimentos. São ligações, mensagens, videochamadas que envolvem serviços de orientação, acolhimento e a possibilidade de registro de denúncias de violência contra a mulher. Esse número ele representa algo muito importante. Ele mostra que a violência doméstica ainda persiste no Brasil, mas também mostra que mais mulheres estão confiando no serviço e buscando ajuda.
Cada atendimento que nós realizamos é um passo de coragem que foi dado por alguém. Então, muitas mulheres que sofrem violência por 5, 10 anos ou mais conseguem em algum momento romper com o ciclo. E nós recebemos relatos de mulheres que passaram anos em silêncio e que, ao conhecer o Ligue 180, sentiram segurança para pedir orientação ou registrar uma denúncia. Em briga de marido e mulher, devemos meter a colher sim. Romper o ciclo é difícil, mas o silêncio continua sendo o maior aliado do agressor. E enquanto os números aumentam, cresce também a urgência de falar, denunciar e agir. E para você que está nos assistindo e enfrenta algum tipo de violência, eu quero dizer com muita clareza, você não está sozinha. A violência ela não pode ser naturalizada, não é culpa sua e ninguém deveria ter que viver com medo ou com sofrimento. Buscar ajuda é um ato de proteção à sua vida e à sua família. Se precisar de orientação ou quiser denunciar, liga no 180 ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp. Em caso de emergência, ligue 190. Romper o silêncio pode salvar vidas, inclusive a sua. Uau, verdade. A denúncia precisa ser feita, né? Por quem está sofrendo, que é algo difícil, dessa pessoa, né, às vezes entender isso, ir lá fazer essa denúncia. Já vi vários casos, até mesmo um recentemente, onde uma mulher que estava sendo agredida pelo companheiro ligou para a polícia veio, no que prenderam o companheiro ali, ela se arrependeu do que tinha falado e aí começou a dizer, não, solta ele por favor, mas não pode mais e ele tinha agredido, né? Ele havia feito essa agressão e aí até alguns comentários ali que vieram, né, dessa dependência emocional. Mas é que tem muitas camadas envolvidas. Tem a dependência emocional, mas também tem a dependência financeira. Tem o sentimento de culpa porque é o pai dos seus filhos. Os seus filhos estarão presos, pensa ela, por culpa dela tê-lo denunciado. Tem aspectos que vão além. E aí, se nós considerarmos, quando nós indicamos a denúncia, como bem ouvimos agora, essa realmente é uma atitude que deva ser considerada sempre. Nós falamos sempre sobre quebrar o silêncio, falar, não guardar esse segredo. No entanto, falta posteriormente o suporte para essa mulher. Quem vai cuidá-la? Quem vai protegê-la? Porque o fato de você ir numa delegacia e prestar queixas, fazer um boletim de ocorrência, não significa que você terá policiais lhe guardando. Não significa que você terá segurança por tê-lo feito. Você denunciou, saberão que você passou ou passa por aquele tipo de situação, mas depois você vai para o trabalho, vai deixar as crianças na escola, você estará sozinha em casa, à mercê desse indivíduo. Claro, tem medidas protetivas que, se esse indivíduo for colocado sob ela, ele não poderá se aproximar dela, tantos metros, tantos quarteirões, e assim, se ele se aproxima, poderá ser preso. Então, há mecanismos, sim, mas há muita solidão dessa mulher em sofrimento, dessa mulher vulnerável, dessa família vulnerável. Eu começo a prestar atenção em todas as notícias de uma mulher especialmente vítima de violência, uma que é do namorado, do marido, ou de uma adolescente, de uma criança que é vítima de abuso. Na maior parte dos casos, não há homens protetores perto dela. Então, a gente tem duas desestruturas, porque assim, a sua frase é muito interessante, Darleide, quando fala assim, vai colocar uma força policial e a gente vai ter um policial para cada um. Não, quem protege uma mulher de violência é um homem. Por mais que as pessoas vão falar que isso é aquilo, não. Quem tem a função histórica de proteger uma mulher fisicamente é alguém que tem uma estrutura física diferente dela. Porque quem vai agredir uma mulher a ponto de exercer um poder de força capaz de impor sua violência é alguém mais forte que ela. Tecnicamente é um homem, por isso que a gente não está discutindo violência contra um homem, porque ela é biologicamente impossível. Portanto, a mesma lógica vale. É quando as mulheres perderam as proteções do seu pai, do seu irmão, do seu marido, que elas ficaram à mercê de outros. Quantas dessas mulheres tinham um cara perto? Quantas dessas meninas que foram abusadas, tinham um cara perto? Ou seja, tinha aquele cara que foi lá e ele se mostrou violento para uma namorada, mas ela tem um irmão. E ele vai pensar no irmão.
tem um pai que está sempre perto. Então, a estrutura protetora da masculinidade, que tem essa função de proteger os outros, que se desmanchou. Então, o problema é que ele está além de uma denúncia. Né? Quem protege a minha esposa e minhas filhas é o Estado, depois de mim. Depois de mim. Quem protege a irmã é o irmão mais velho. É o outro, depois de mim. Mas eu não concordo com isso. A gente não concorda com nada, né? Eu também não concordo com a violência que está aí. E a gente precisa pensar como é que as coisas estão acontecendo. Mas tem aspectos que não podem ser negados. Insubstituível. São mulheres sozinhas. Nós vivemos falando sobre maternidade solitária, de mulheres que estão sobrecarregadas, que mulheres que estão doentes. E, portanto, nós estamos dizendo que essas mulheres estão sozinhas, desprotegidas de outros homens, porque não são todos os homens que são mau caráter, que são violentos, que são agressores. Há os homens que são os protetores, mas quando eles faltam, então nós identificamos um vácuo e essa mulher fica vulnerável outra vez. Uma frase que é interessante, eu queria que você refletisse sobre ela enquanto eu dou esse recado aqui, porque tem tudo a ver. O que assusta não é a violência e o grito dos maus. O que assusta é o silêncio dos bons. Não aumentou a quantidade de homens maus nesse sentido tão significativo, embora, obviamente, eles estejam fazendo muita gritaria. Mas a pergunta é onde é que estão os bons? Onde estão aqueles que efetivamente iam gerar um mecanismo de proteção? A gente fala de um tempo como este, em que a gente não consegue passar 5 minutos ouvindo um noticiário sem ficar com a respiração suspensa pela quantidade de alarmes e de alardes de uma realidade que está cada vez mais global e cada vez mais agressiva e um amor se esfriando. Mas o Evangelho não diz apenas de que o amor se esfriaria. Ele se esfriaria de quase todos. Mas ele diz também de um contragolpe do amor, a partir da pregação do Evangelho. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunhar todas as nações, então haverá o fim. E onde o Evangelho chega, o amor não esfria. Onde o Evangelho chega, a guerra não aumenta, a guerra diminui. Onde o Evangelho chega, a fome não aumenta, a fome diminui. E é dessa batalha que nós estamos falando. E a pergunta é assim, como que esse Evangelho é pregado? É só por quem está falando? Não. Para alguém estar falando ao microfone, alguém tem que ligar esse microfone. Alguém que está falando de um púlpito, alguém tem que ter feito um púlpito. Alguém escreve um texto, alguém envia um texto. Alguém edita uma revista e alguém paga por isso. Você faz parte disso mesmo não trabalhando na Novo Tempo. E a Novo Tempo faz parte do Evangelho mesmo não tendo e fazendo todas as coisas efetivamente que são exigidas pelo Evangelho. Eu quero chamar você a pensar de coração qual é a sua parte nisso. E você pode, da sua casa, onde você está, com o mover do seu coração, fazer uma diferença em um lar. Por exemplo, um lar que uma revista chega e traz informações que estruturam novamente esse lar. Nós vamos aqui, ousadamente, nas próximas semanas, colocar à disposição do Brasil inteiro uma revista que fala sobre como a gente vai entender esse momento final da história à luz profética. Tudo isso, e para tudo isso, contamos com os Anjos da Esperança. E você é chamado a ser um doador, a ser um anjo da esperança. Pastor, eu queria saber mais sobre isso, quero doar. Quer saber mais sobre isso? Não perca tempo, liga para a gente. O nosso código de área aqui é 12 21 27 30 30. Você conversa com o atendimento dos Anjos da Esperança. Você pode já, se você quiser, pegar o aplicativo do banco aí no seu celular e fazer uma doação. A chave Pix do Anjo da Esperança é um e-mail bem simples, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Tenho certeza que você já fez muitos Pix, porque fazem parte da vida. Você coloca a chave e a sua doação vem direto aqui para Novo Tempo e a gente continua usando, continua sonhando, continua andando. Seja um anjo você também. É isto, meus amores, vamos juntos fazer acontecer a missão que Jesus nos confiou. Nós vamos agora receber a Sandra Mara. Ela é terapeuta de casais, autora de livros da Casa Publicadora Brasileira também. E é com ela que nós, a partir de agora, vamos conversar ou continuar conversando sobre violência doméstica, sobre os ciclos de violência, sobre agressividade em família. Bem-vinda, Sandra, como está você? Toda de vinho, linda, maravilhosa. Tudo bom? Fique à vontade, meu bem. Muito boa tarde. Conta pra gente, Sandra, na sua experiência como terapeuta de casais, quando é que começa a violência? Boa tarde, Darleide. Boa tarde a todos. A violência geralmente começa quando alguém deseja, por algum motivo, exercer o controle sobre o outro. E em toda e qualquer situação de violência,
seja ela psicológica, física, financeira, você vai ver uma tentativa de exercer esse controle. E aí, muitas vezes, quando a vítima se vê já nesse controle, ela não tem tempo, digamos assim, de escapar, ela se sente sem forças, ela sente culpa porque ela é constantemente acusada, constantemente ela vai ouvir que ela é incapaz, que ela não consegue por ela mesma e ela vai sendo envolta numa teia. Por isso que é tão importante programas como esse trazerem para o público esse conhecimento. O que causa a violência, como que ela vai enredar as vítimas e principalmente como que eu saio desse ciclo de violência. Até dentro disso que o pastor Aleixo comentou um pouco antes, né, da presença de um homem, né, para poder impedir que essa violência ou aconteça ou dê sequência, né? Porque às vezes a violência já aconteceu e tendo alguém para proteger. Agora, quem está olhando de fora, muitas vezes, Sandra, como agir diante de uma situação como essa, seja violência verbal, física, vizinhos, por exemplo, né? Vamos colocar aí de apartamento, de casa, enfim, ou familiares mesmo, que começam a perceber alguns sinais de violência. Como agir numa situação como essa? Conversando com o casal, quais são Excelente pergunta, Binal. É o seguinte, essa violência, ela tem uma escalada. Ela não começa nesse ponto de o vizinho perceber, de a família conseguir identificar. E muitas vezes, mulheres ou homens ou crianças passam por anos dentro de um ciclo sem que ninguém note. Quando essa violência ela já se torna audível, visível, ela já está num ponto crítico, num ponto em que ela precisa ser interrompida. Como profissional, eu sempre peço para as pessoas, oriento as pessoas que façam uma denúncia. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que identificou aquela violência será capaz de dar à vítima o suporte que ela precisa. E quando a gente utiliza um meio oficial, a gente tem maior chances de oferecer para essa vítima o que ela realmente precisa. Então, a gente precisaria fazer uma denúncia. Quando a gente está convivendo, por exemplo, num círculo de amizades, ali um ambiente comum, dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma empresa, você pode construir ali uma rede de apoio para essa vítima. Mas sempre fazer a denúncia, na medida do possível, conversar com a vítima sobre o que ela está sofrendo. Não precisa se preocupar em dar conselhos ou em orientar. Pense assim em acolher. Eu acolho, eu trago para mim, eu mostro que a pessoa não está sozinha e, feito isso, sempre encaminhar para uma ajuda profissional. Porque, como eu disse antes e repito agora, quando essa violência ela já é visível ou audível, ela está num ponto crítico. Então, eu preciso do suporte de um especialista para encaminhar, direcionar a vítima. Considerando que é a vítima quem deva, em especial, ser assistida, para que ela tenha ciência do que lhe acontece e de que ela seja encorajada para uma atitude. Porque esta, em especial, muitas vezes está sob não somente o medo, mas a culpa que ela carrega de ser a pessoa que vai fazer o enfrentamento por conta de dar respostas à sociedade, o que ela vai dizer para a família. Tem mulheres que apanham e cobrem os machucados com maquiagem, com cabelo, que seja, ou dizem que bateu o rosto no armário, que caiu e bateu com a cabeça no sofá, qualquer coisa do gênero, para não contar por vergonha, por medo, por culpa, por dificuldade de dizer, de pôr fim ao relacionamento, o que ela vai dizer na igreja, o que o pastor vai pensar, o que o padre vai dizer, o que os vizinhos. Então, essa pessoa em questão, é com ela em especial que nós estamos falando, que ela precisa tomar pé da decisão que ela vem a tomar. Verdade. Bom, e daqui a pouco a gente vai conhecer a história da Adriana, uma história
marcada, né, por agressões, ela presenciando agressões físicas do pai contra a sua mãe, devido ao alcoolismo e vários outros fatores aí que vão envolvendo também. Isso desde pequena, ela crescendo nesse meio, e ela conta pra gente um pouco mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta e falando de um assunto sério e tristemente presente, e mais presente do que muitas vezes a gente está falando, ou muitas vezes a gente está consciente disso. Você já teve na sua experiência em algum momento em que você percebeu: opa, isso aqui não está certo, isso aqui é um sinal de violência, identificou o sinal? O que você fez com isso? Manda sua interação, sua história para a gente, 1298-315, completa aí, 0249, 1298-315-0249. Tá namorando, tá noiva, e ele é brabinho, dá soquinho na parede, fica em silêncio, não responde Joga as coisas no mensagem, chão, quebrando. joga as coisas no chão, exatamente, arranca o carro, a moto, a bicicleta, não sei, todo valentão. Você deve repensar esse casamento. Quando assinar um papel e ele ouvir dizer, declaro-vos marido e mulher, ele vai entender, é minha Passou no propriedade. meu nome. Exatamente, faço o Faço que eu quero nome. com essa coisa. Já não vê você mais como uma pessoa com inteligência, com capacidade de escolhas, de decisões. Ele vai fazer. Cuidado, tô te avisando. Eu vou ali conversar com a Adriana e ela vai contar pra gente de como foi a sua experiência num lar de muita violência e depois num casamento. Quando ela casa, parece que acontece coisa semelhante ou até pior do que acontecia quando ela era filha em casa, com o pai, depois com o padrasto, coisas assim. Vem pra cá, comigo, a Adriana, que está aqui me esperando, e eu vou ouvi-la, nós vamos ouvi-la sobre essa história. Tudo bem, Adriana? Como vai você? Muito bem. Hoje você pode dizer que está tudo bem. Hoje estou ótima. Como foi a sua história? Conta pra gente. Eu cresci num lar totalmente devastado. Bem desestruturado, era devastado. Minha mãe, ela é uma pessoa que ela veio de pouca instrução, conheceu meu pai, e meu pai era alcoólatra. Então, eu vi minha mãe ter vários pontos de fuga durante meu crescimento para não conviver com meu pai na casa, porque sofria as agressões. Ela apanhava. Todos os dias quase. E era difícil. Isso tem 40 anos aproximadamente que isso acontecia e até hoje tem na minha memória. E na minha memória é bem nítido as situações que ocorriam. E eu vi minha mãe chegar do trabalho, ela emendava em outro trabalho, ela falava: eu quero dar o melhor para você e para o seu irmão. Porém, essa fuga dela vinha das agressões. E a gente via, convivia ali, via muitas situações difíceis, ocorrendo tentativa de meu pai contra a vida dela mesmo, muitas das vezes. E eu lembro que eu acordava de madrugada, em uma hora da minha mãe gritando na estrada que chegava, porque a gente morava numa zona rural, e meu pai indo em encontro com ela com um facão para tentar agredir ela. E minha mãe saiu daquele relacionamento, depois de um tempo, quando eu tinha aproximadamente 7 anos, e ela conheceu um outro senhor, se casou, e ela pensou que minha vida vou mudar, vou reconstruir. Até o ponto que ela falou: não, agora eu vou para a igreja, vou servir ao Senhor. E ali a gente chegava de madrugada, muitas vezes do trabalho, ela falava: mãe, se prepara, de manhã a gente vai para a igreja. Quando a gente chegava da igreja, a gente tinha que se esconder no banheiro, muitas das vezes, porque ele queria agredir ela, porque falou que para a igreja você não vai, e ele colocava mangueira de água debaixo da porta para forçar a água a entrar no banheiro, a gente não ficar ali muito tempo para poder sair e ele começar as agressões novamente. Então, minha juventude, foram inúmeras vezes que eu contei meu padrasto acordando, sufocando a minha mãe, eu tendo que socorrer várias vezes. Essa é uma prática que a gente inclusive chama de repetição. Sim. Dos relacionamentos, que sua mãe sai de um modelo de relacionamento Sim. agressivo, infeliz, Isso. ela se relaciona depois com uma segunda pessoa, casa outra vez, mas o padrão se repete. Sim. É assim que se vê, né, Sandra? No dia a dia, isso é alguma coisa muito comum, de que padrões se repitam nos relacionamentos. Isso baseado em quê, Sandra? Bom, nem sempre a pessoa, quando sai de um relacionamento,
ela aguarda o período necessário ou ela reconstrói a sua autoimagem, a sua autoestima antes de procurar outra pessoa. E muitas vezes, ao procurar uma nova pessoa, ela busca alguém que seja um pouco melhor do que o seu companheiro anterior. E qualquer migalha, qualquer coisa além do que o anterior oferecia, qualquer coisa que seja melhor é o suficiente para aquela mulher que acostumou-se durante tantos anos com uma grande violência, ela se sinta mais segura. E aí ela se vê de novo repetindo o ciclo da violência. Então, o ideal seria um tempo para se reconhecer possível para identificar um relacionamento que seja diferente do anterior. Seria necessário um tempo de cura, um tempo de restauração, para que possa então considerar um recomeço, coisa que muitas vezes não acontece, especialmente porque essa mulher vai querer pensar na segurança dos filhos, numa casa para estar. Quem sabe essa segurança pensando nos filhos vem primeiro, como possivelmente aconteceu com sua mãe. Ela queria dar um canto para vocês. Isso, eu observei durante a minha juventude que ela falava, se eu sair dessa situação, como eu vou criar a minha filha? É isso. Meu irmão tinha ficado com o meu pai e eu fui morar com ela, em volta dessa situação. Então, eu observei várias vezes minha mãe fazer vários tipos de renúncia para poder falar, eu preciso criar minha filha. Então, ela precisava daquele apoio financeiro, nem emocional, porque não havia emocional, mas um apoio financeiro para poder, eu preciso criar a minha filha, eu preciso dar uma estrutura para ela. E eu observei várias vezes minha mãe chorando de madrugada, eu falava, mãe, vamos sair dessa situação, vamos embora, a gente morava no Rio de Janeiro na época, vamos voltar para São Paulo. E ela falava, eu não posso, onde eu vou morar? E as mulheres, eu acredito que se prendem muito a esse contexto, aonde eu vou morar? Exato. Quem vai me dar um apoio? A vergonha de chegar para alguém da nossa família e falar, preciso de ajuda. E muitas das vezes essa vergonha fazia esse bloqueio nela. É isso, eu insisto nisso. Não é somente dizer, sai dessa situação, faz uma denúncia. Todas essas questões e outras mais devem ser consideradas. Mas o que vai acontecer com essa mulher depois? Você vai abrir a porta da sua casa? Deveríamos. A igreja vai dar suporte financeiro, vai ter um lugar para acolher essas pessoas. O governo tem essa estrutura de segurança para essas mulheres. No fim das contas, elas ficam sozinhas para dar conta dos seus filhos. E nós, do nosso lugar à distância, vamos dizer, denuncia, quebra o ciclo. Mas e o depois? Isso é muito importante de a gente pensar como sociedade, como igreja, como família. A gente precisa acolher não só de palavra, denunciar não é tudo. O que eu faço depois? Eu estou me repetindo. O que eu faço depois com esta mulher? E aí nós vamos ouvir na sequência, daqui a pouquinho, como foi que você passa para uma nova fase, agora já jovem adulta, casada, e como foi o seu casamento. Eu ainda estou aqui pensando como é que está o seu irmão, que foi criado e continuou morando com o pai, que era agressor. Isso. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Final. Verdade. Eu aproveito para reforçar, se você ainda não entrou em contato com a gente, para pedir a revista Lar Docilar. Esse material que, mais uma vez, reforço, já tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Por quê? A revista Lar Docilar, ela fala sobre esse ponto que nós estamos conversando hoje, ciclos. Talvez você está vivendo um ciclo como esse, ou já vivenciou e aí você conseguiu sair, mas tem medo de que seus filhos também continuem esse ciclo aí também. Como quebrar esse ciclo? Como? Buscando primeiramente a ajuda de Deus e todos os auxílios que Deus deixa pra gente também. E na revista Lar Docilar você vai encontrar, aqui ó, deixa eu mostrar aqui, o Luquinhas está mostrando pra gente, são 8 lições, olha só, são 8 lições onde você vai entender, por exemplo, um dos pontos, as feridas herdadas da minha família, é um desses capítulos aqui que você encontra na revista Lar Docilar. Perdão, 70 vezes 7. O perdão ele precisa acontecer também, mas é perdoar e continuar num relacionamento abusivo. Você vai entender mais sobre isso também e vários outros assuntos que eu tenho certeza de que vão trazer paz para o seu coração, para o seu lar
e trazendo aí mais esperança para a família também, tá bom? Essa instituição divina que nós sabemos que o inimigo tem tentado a todo instante. Você sabe, quando ele consegue minar e destruir uma família, uma comunidade, uma sociedade vai sendo afetada também por essas destruições. Portanto, fortalecendo sempre o nosso lar. Entre em contato com a gente, já peça agora mesmo a sua revista Lar Docilar pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa esse material, tá bom? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Peça agora mesmo a revista Lar Docilar, não paga frete e não paga pelo material também, tá bom? É só pedir e a gente envia para você. Adriana, você casou. Sim. Me conta do seu casamento. Então, tentei uma fuga. Eu falo que não foi um casamento em si. Sua mãe vivia fugindo, Isso. você aprendeu a fugir e fugiu para o casamento. Fugi para o E casamento. caiu numa armadilha. Com certeza. Eu fui para uma fuga. Eu falei, eu preciso sair dessa situação. A maneira que eu encontrei, vou me casar, vou procurar alguém. E ali no namoro, já dava sinais de alguma coisa, né? Um aperto de mão, uma chacoalhada mais forte na mão, um constrangimento perto de alguns amigos. E eu falei, vou relevando. Eu cheguei um dia próximo ao meu casamento, acho que 2, 3 meses antes, eu falei, eu não vou me casar. E a pessoa, não, entrou desespero, vamos casar, vamos casar. E eu relevei. E minha mãe observa muito, minha filha, não casa, filha, não vai, filha, aguenta, a gente vai sair dessa situação. E eu lembro que minha mãe falou assim, vou cancelar tudo o casamento, não vai. E eu, não, teimei, vou conseguir, vai dar certo. E ali eu observei no casamento, não as agressões físicas, mas as agressões psicológicas, que eu observei que minha mãe era tão forte quanto as físicas que minha mãe sofreu ao longo dos anos. E uma palavra, você tem sorte de estar comigo, eu sou um marido muito bonito para você, se eu te largar, ninguém vai te querer. E aí começou a faltar a manutenção dentro da casa, começou a faltar os alimentos dentro da casa, assim, as contas foram deixando de ser pagas. E eu, na época, fiquei muito doente, eu sofri um acidente nessa perna, caiu uma madeira, e eu não conseguia trabalhar durante algum tempo. E o que me marcou naquele momento, para tentar sair daquela situação, foi um dia que acabou tudo dentro da casa. Eu falei, eu preciso comprar um pão e a pessoa, tem esse daqui, dá para um pão e um detergente para você lavar o cabelo. Foi ali que eu falei, não, tem alguma coisa que precisa mudar. Um pão e um detergente comer e um detergente para lavar o cabelo. E eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso sair desse contexto que eu estou vivendo. E foi o estalo que eu precisava. Porque, mediante esse tempo de casamento que eu vivi durante 3 anos, eu tinha tentado tirar minha vida, eu esqueci do amor de Deus para mim. Você esquece, você começa a viver tanto as agressões que você esquece o quanto Deus te ama e quanto você é especial para Ele. E foi isso que aconteceu comigo ao longo dos anos. Eu fui murchando, igual uma flor, igual uma pétala, né? Você vai murchando, chega uma hora que não sobra mais nada. E foi nesse estalo que eu falei, não, Jesus me ama, para que eu estou ficando assim? Por que eu vou ver nessa situação? E aí você virou a Virei a chave. Como é que está sua mãe? Minha mãe hoje ela está estabilizada, bem, emocionalmente foi um processo ao longo dos anos para ela se curar. Eu falo que quem sofre agressão psicológica ou física, fica sequelas, fica cicatrizes, né? Você ainda tem as suas? Tenho muitas cicatrizes e vou tratar ela por muitos anos. Hoje eu sou casada, tenho um marido abençoado, que me ajuda, que muitas das vezes fala, hoje eu não estou bem. Não, você está linda, do jeito que você está. E é isso que é importante, um casamento abençoado, estruturado e... Uma vida refeita. E uma vida refeita. Uma vida refeita, realmente. Bem isso. É para esse lugar que a gente caminha, né, Aleixo? Sim, uma coisa que chama muita atenção é quando, nesses processos de violência, e quando eles não são atos, né, eles fazem parte da ordem do dia, é a identificação que a vítima de violência tem com a própria violência. A sua fala, Adriana, ela chama atenção por um momento em que fala assim, não, mas é o momento em que você vê a violência como estranha a você. Mas há um momento anterior
onde a própria vítima da violência naturaliza a violência que sofre. Ela se vê merecedora daquilo, ela naturaliza isso, e esse é o efeito devastador, né? Quando a violência ele entende aquilo como parte da vida, e é assim, e ele é merecedor disso. É o que a Sandra dizia, não é, Sandra? No outro momento em que muitas vezes a vítima não se vê vítima. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, quando essa vítima ela sofre a violência de uma forma recorrente e constante, é como se aquela fosse uma forma natural de viver. Então, Darleide, duas questões, 2 pontos importantíssimos para quando alguém sai de uma relação abusiva, sai de um relacionamento muito violento e gostaria de reconstruir a sua vida, recomeçar com uma outra pessoa. Você precisa fazer 2 perguntas para si mesmo. Você já sabe o que você não quer? Que tipo de relação, que tipo de companheiro ou companheira você não deseja ter consigo, e aí você vai se fazer 2 perguntas. O que eu gostaria de ter? Quais são os meus planos para o futuro? Como que eu quero estar? E aí você, feita essa pergunta, ao encontrar uma nova pessoa, ao conhecer pessoas e começar a conversar, a se relacionar com essas pessoas, você olha e pensa o quanto essa pessoa te aproxima ou te afasta de quem você quer ser, de onde você quer chegar. Porque se você busca uma pessoa não violenta e você vê em quem você está conversando, conhecendo, se relacionando, se repetirem aqueles mesmos padrões, você precisa interromper aquela relação. Sandra, aliás, Adriana, muito obrigada, viu? Faltou saber do seu irmão, como ele está? Meu irmão está bem. Que bom. Meu pai, as violências que repetiam com a minha mãe não se repetiam com ele. E a única coisa que ele fala, que ele sente falta, que foi a convivência com a minha mãe. Mas hoje ele está bem, ele falou que foi o melhor para o momento, a separação ali que houve. Para ele não ser mais testemunha de tudo que ele era, né? E prejudicar não somente a mim, mas a ele psicologicamente também ficou bastante prejudicado. E seu pai como vai? Meu pai faleceu já há alguns anos, mas antes de falecer ele reconheceu e pediu perdão, tanto para mim quanto para minha mãe, de tudo que aconteceu. Graças a Deus por isso. Obrigada, viu? Por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Nesse momento, muitas outras pessoas se identificam e essas suas últimas palavras, né, a respeito de perdão, a respeito de recomeço, de um casamento onde você hoje se vê mulher com dignidade, com amor e respeito, uma família reconfigurada, uma vida reconfigurada, é para nos trazer esperança também. Deus te abençoe. Obrigada. Eu que agradeço. Uau, e como é bom a gente saber que existem recomeços em Cristo Jesus, não é mesmo? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com aquele quadro que a gente chama Na Prática, onde vamos te ajudar a identificar dentro aí do seu relacionamento alguns conflitos, a escalada desses conflitos para que eles identificar no momento em que, que já está se tornando uma agressão verbal, podendo partir para uma agressão física e até mesmo algumas atitudes simples que podem interromper que esse ciclo ele vá se evoluindo. A gente volta já, é rapidinho, até já. Vamos lá então, Entre Família, continuando 3h22. Boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda você que está chegando agora, conhecendo a TV Novo Tempo. Que legal, hein? Tava zapeando aí os canais ou alguém indicou para você para que assistisse pelo YouTube também. Obrigado por nos acompanhar. Programa Entre Família de segunda a sexta, das 2h30 às 4h, sempre assuntos totalmente relevantes como esse de hoje. Com Abinal Júnior. Com Abinal Júnior, Darleide Alves e pastor Robson Aleixo, hoje tendo como nosso especialista a... Como eles estão humildes hoje. Você viu? É o trio mais amado da galáxia. Hoje a nossa especialista é a Sandra Mara Ferreira, terapeuta de casais, escritora, enfim, né, Sandra? Tem um vasto currículo aí. E a perguntinha para você interagir e participar com a gente é para você dizer se em algum momento você já percebeu que um conflito dentro ali da sua casa estava passando do limite do respeito, sabe? Aquelas discussões que, já está faltando com respeito. Porque discussão normal, às vezes um pensa de um jeito diferente do outro, são criações diferentes e aí pode haver aquela discussão para chegar em um determinado ponto ali de consenso. Mas
quando isso começa a perder o respeito, palavras agressivas ou até mesmo alguma atitude violenta. Você já identificou isso em algum momento aí da sua relação? Compartilha com a gente, já vivenciou ou talvez dentro da casa dos seus pais, onde morava? Compartilha com a gente aí, tá bom? 12983150249. Amores, quando nós falamos de violência doméstica, identifica-se o que a gente chama de ciclo, um ciclo dessa violência, ou seja, tem fases. E nós vamos pensar nessas fases com 2 objetivos. O primeiro deles é identificar, obviamente, quais são essas fases e como isso se torna repetitivo para você identificar. Será que isso sempre acontece no seu relacionamento? Mas também, ao mesmo tempo, nós temos como objetivo pensar no enfrentamento em cada aspecto desse chamado ciclo da violência, tá bom? Nós vamos fazer sugestões para você considerar como fazer o enfrentamento, pode ser? Então vamos lá, como interromper o ciclo? Por onde começa este tal ciclo da violência? Eu tenho aqui comigo o que o identifica: tensão. É aquele momento em que você fica pisando em ovos, tem críticas, tem agressividade, mas num tom de que assim, a coisa vai pegar. Então, vou colocar aqui esse primeiro item no ciclo da violência. Muita apreensão. Medo. Não aconteceu nada, mas existe uma iminência de acontecer. Pisando em ovos, pisando em ovos. Quais seriam as etapas, então, Sandra, dentro disso? Olha, quando a pessoa se vê nesse momento de tensão, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, mas ela tem aquela sensação de que tem algo errado. E geralmente essa sensação vem acompanhada de culpa, porque geralmente o agressor sempre faz com que a pessoa seja responsabilizada pelo que está acontecendo. Então, se você, no seu casamento, ou no seu trabalho, ou com os seus filhos, você sempre se vê no papel de culpado, tem algo errado. Não é natural que você seja responsabilizado por todas as coisas ruins que acontecem ali naquela relação. E o agressor, para exercer controle, ele nunca assume a responsabilidade emocional e mesmo quando parte para uma agressão física, sempre a culpa será da vítima. Então, você está vendo o que você me fez fazer? Você pensa que eu gosto de ser violenta? Não, mas olha a situação que você me deixa. Você distorce tudo que eu falo. Isso, entende? Então, essa é a tensão. É o momento em que, a qualquer momento, você sabe que aquilo vai escalar. Então, é aquele momento de tensão, como diz a palavra. Você pensa no que pode ou não falar? Medo. O que pode ou não vestir? Onde pode ou não ir? Se você está descumprindo alguma regra. E há casas, lares, se é que a gente pode chamar de lares, onde não é possível que um mude por alguns centímetros um objeto que está em cima do móvel. Uma colônia. Porque se fizer isso, ou se apertar o tubo, a eterna disputa do tubo de pasta de dente, se você apertar no meio, aí você às vezes está com pressa e vai fazer, não vai lembrar, aquilo ali quando você vê, não, eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou ouvir e eu não quero ouvir. É isso aí. Aí tem a próxima fase. Que vem da tensão, é aquele estopinho ali que vai queimando, queimando até que, bum, explode. Explosão. Traz algumas explosões. Explodiu. Lembrando Agora, que é possível, em alguns casos, não em todos, mas você identificar a tensão e interromper essa tensão. Isso é muito importante, porque, por exemplo, está uma discussão e esses elementos estão todos presentes na discussão, é hora de refletir se essa discussão vai começar, vai continuar. Sabe aquela briga que não tem como ganhar? Para a briga. Então vamos voltar ali. Tati, volta na etapa 1 para a gente passar aquelas sugestões dadas no enfrentamento à primeira etapa, no momento de tensão, no tempo de tensão. Vamos considerar 20 minutinhos antes de continuarmos a discussão? Vamos dar um passo para repensar o que está sendo a questão posta, sair do ambiente para esfriar. Isso mesmo quando um dos dois, às vezes, não, a gente precisa resolver agora. Não, calma, a gente precisa... Não, eu quero resolver agora.
sai do ambiente, é isso, né? Vamos Daí? sair do Geralmente eu quero ambiente. resolver agora, eu quero impor minha vontade agora. Exato. Exatamente, geralmente Vamos é. sair do ambiente para esfriar a mente, dá um tempinho. Vamos evitar discutir na frente dos filhos. Vamos combinar palavras-chave para interromper a briga. No entanto, devemos salientar que estes aspectos eles são considerados por pessoas racionais, pessoas que estão sob controle, pessoas que admitem que o relacionamento que está passando dos limites. Porque se nós estivermos falando de uma figura violenta, agressiva mesmo, e ela assumidamente encontra-se nesse lugar de controlador, ela não vai admitir que você saia, ela não vai admitir que você evite discutir na frente dos filhos, ela não vai admitir que você tome nenhuma atitude, porque ele está no controle. Foi o caso da Mas, exatamente. O padrasto, elas dentro do banheiro para se esconder, ele jogando água para poder fazer com que elas saíssem para agredir. Perfeito, Binal, E é perfeita uma coisa lembrança. extremamente importante para ser pontuada, é que a gente, me escute com o coração, tende a hierarquizar os níveis de violência. E essa nossa hierarquização, a nossa classificação é sempre falha. Então, quando eu digo assim, a violência psicológica escala para a física. Eu estou dizendo que a violência física tem um teor de gravidade, um teor de pecaminosidade diferente da psicológica. Mas a violência psicológica mata e amplia a possibilidade de morte tanto quanto a física. Exatamente. Porque quem comete uma violência psicológica delega o ato de matar para outro. Então, ele não matou, mas foi ele que expôs a morte. Porque uma violência psicológica pode levar para uma depressão e para o suicídio, pode levar para um comportamento de deficiência defensiva que vai expor essa pessoa a um outro agressor. Ou seja, ela não é o assassino, mas ele se colocou em casa possibilitando o assassinato de outro. Exato. Então, violência psicológica não é nunca inferior à física. Não se dissocia. Não se dissocia e ela escalou para a física. Não, ela já é grave o suficiente. Perfeito. É isso. Aí nós voltamos para a etapa 2, que tem a ver com a explosão. Quais são algumas sugestões de enfrentamento? Parar a conversa, se surgirem gritos ou ofensas, não responder ataque com ataque, retomar o diálogo só quando ambos estiverem calmos, evitar contato físico em discussões intensas. Voltamos ao ponto inicial. Isto vai ser funcional se nós estivermos falando de um relacionamento entre pessoas que consideram se reorganizar frente às dificuldades surgidas, né? Às explosões, ao nervosismo, ao estresse. Aí nós vamos para a explosão, mas você entende que da explosão foi um escalonamento da tensão inicial. Aí nós vamos, Sandra, acho que está com você, Darley, além do comentário. sobre a explosão, ainda tem uma questão importantíssima para a gente considerar. Geralmente, e aí eu estaria dando dicas para você conseguir identificar se há um componente tóxico aí na sua relação, porque a explosão é uma resposta totalmente desproporcional à questão anterior. Então, digamos assim, que eu estava próximo do fogão ali cozinhando e chega uma pessoa, passa por mim e sem querer eu esbarrei e aí aquela pessoa se assustou. De repente ela deu um grito, ok. Mas se essa pessoa parte para cima de mim, de soco, me chamando de burra, entende a desproporção? Então, essa explosão é um momento de descontrole emocional. E aí, essa explosão sempre a gente vai olhar. A resposta está extremamente distante, superior à causa, ao estímulo inicial. Então, se alguém age comigo, se alguém age com você de uma forma desproporcional, essa explosão não é uma explosão natural, não é uma resposta. Ah, pisou no meu pé. A gente vê reportagens de alguém que levou um pisão no pé e devolveu um espancamento. É desproporcional. Sendo que a pessoa vai dizer, desculpa, me desculpa, foi sem querer. O outro vai dizer, valeu, ok. E vida que segue. Então, todas essas questões, todos esses passos que nós podemos fazer de não responder. Então, olha, se eu tenho uma pessoa extremamente violenta, agressiva, que está me
depreciando, me xingando, gritando, e eu estou calma. Mas aquela pessoa, dependendo do nível de descontrole, só eu estar calma não será suficiente. Não é. Eu vou ter que Só por conta sair. do tempo, vamos então rodar aqui, ó. Você está com o arrependimento. Ó, vamos assim pontuar que isso aqui não é uma ideia que a produção teve. Isso aqui é o ciclo da violência estudado e especificamente compartilhado na tomada de consciência das mulheres. E eu vou fazer aqui, é um mapa. E eu vou fazer aqui um movimento que vem comigo aqui, ó. Eu vou tirar essa divisão aqui do quadro e nós vamos identificar que acontece o seguinte: tensão, explosão, esse arrependimento, em algumas maneiras de identificar a agressão, ela vem para cá como chamada lua de mel. Na lua de... Não, só assim mesmo, isso. Só para ficar um ciclo. Isso, meu amor, obrigada. E aí assim, ó, tensão, explosão, arrependimento ou chamada lua de mel. Passa alguns dias, alguns meses, algumas semanas, eles estão ótimos. Ah, que bom, resolveu. Não, se existe ali um espírito de violência, uma disposição violenta, se nós estamos falando de um agressor contumaz, logo vai surgir a tensão. Aí a vítima vai pensar, de novo? Não, mas ele não é tão difícil assim, só foi um momento. Ele vai de novo para a explosão. Dia desses ele vai voltar. Ah, você também, olha o que você me faz cometer, olha o que você diz, você que provocou, mas eu amo você. Eu quero você, eu quero uma vida inteira com você. Puxa vida, meu amor. Faça tudo certinho pra gente ficar bem. Isso, só basta você fazer tudo direitinho, tá bom? Muito bem. Passa um tempo, ela diz, ai, que bom, ele me ama, Binal. Sandra, ele me ama, Aleixo. Ele me ama, tá vendo? Ai, que bom. Passou. Daqui a pouco, de novo, ele tá nervoso. Não, ele tá nervoso. E então, por isso, nós chamamos de ciclo. E ela vai se submetendo ao engano, porque ele vai tornando enganosa a relação à medida que ele dá um tempo, que ele arrefece. Então, depois, nós vamos falar, e agora é com você, Aleixo, nós vamos falar do que você tem em mãos, que é o momento em que a gente pensa restauração, recomeço. Mas, como que vai recomeçar? Como que recomeça se nós estamos falando de um ciclo de violência, Sandra? Bom, em que momento dá para recomeçar? Quando eu recebo alguém no consultório que está nesse ponto, que busca o recomeço, eu sempre trabalho todos esses momentos, como que foi ali a tensão, a explosão, o arrependimento, para saber se esse recomeço será bem sucedido. Isso em se falando de interromper este ciclo. Para que esse ciclo seja realmente interrompido, eu preciso que ambos estejam dispostos a esse recomeço. Principalmente e de forma mais comprometida, porque é quem vai ter mais trabalho em terapia, o agressor. Ele precisa realmente reconhecer que as suas atitudes são inadmissíveis, que são desproporcionais. E, infelizmente, nem todo agressor terá a capacidade de chegar genuinamente no recomeço. Exato. Se ele não chega genuinamente, se ele não vai partir para uma terapia individual, para se conhecer, e uma terapia de casal para reconstruir aquela relação, eu tento mostrar para eles o ciclo e geralmente quem acaba ficando é a vítima que fica ali em terapia. A gente vai mostrar que quando chega aqui no arrependimento, lembra que a gente falou que a vítima nem sempre se vê como vítima? Para que ela se reconheça, quando chega aqui no arrependimento, há uma ferramenta fundamental. Ela precisa cuidar em analisar qual a distância que existe entre o que o agressor se propõe a fazer e o que ele faz de fato. Porque é fácil chegar para alguém e falar assim, eu amo você, eu quero reconstruir. Esse agressor, ele pode dizer de uma maneira extremamente convincente, porém não dar conta de. Então, quanto mais próximo
a fala e a atitude, maiores as chances de restaurar essa relação. E quanto mais distante fala e atitude, mais difícil de conseguir efetivamente um recomeço real. O que seria um falso recomeço e a constante repetição deste ciclo. E acreditem, essa repetição ela pode perpetuar assim por anos, por décadas. Lembrando que cada volta é um desgaste maior, né? Então, o ciclo quando retoma, ele não retoma da mesma forma que estava, ele sempre piora, né? Mas eu acho uma coisa extremamente importante você lembrar comigo 2 textos que você sabe de cor. O primeiro, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eles não é uma outra coisa que o Espírito Santo desenvolve, ele desenvolve todas essas coisas. Se uma coisa faltou, é porque todos os outros são falsos. E tem um outro texto que diz assim, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então eu vou dizer uma coisa com todas as vezes para você que está me ouvindo, crente não faz isso. Sério, mas meu marido, minha esposa... Não, crente não faz isso. Essa atitude é a atitude de alguém carnal, perdido, ímpio. E ninguém deixa de ser ímpio e passa a ser santo com terapia. Esse recomeço é o nascimento de um novo ser. Mas vou acrescentar uma coisa, nenhuma pessoa que é vítima de uma violência nessa profundidade se torna uma nova pessoa também. Porque a resposta humana é você falar assim, da próxima vez quem chora é você. Ou o nível de profundidade de uma pessoa que sofreu por vítima de um pecado de outro é tão profundo que ela também não se torna uma pessoa inteira se ela não renascer. Então não isole achando que um novo nascimento é simplesmente um novo nascimento moral, de um mal que passou a ser bom. Mas estou falando de um bom quebrado que passou a ser um bom inteiro também. Deus refaz a gente. Os instrumentos que Deus deu para reconstruir, eles são a partir da criação de um novo coração. Se um coração novo não nascer, não há o que faça. Não há. Então eu falo, Senhor, eu quero ser um novo ser. Isso já é um milagre. Como que eu vou ser um novo ser? Aí entra a igreja, entra a comunidade, entra a terapia, entra a profissional, entra todos os instrumentos de Deus para que o caminho seja trilhado. Agora, entrar no caminho somente por um milagre. Não há uma quebra de ciclo de violência sem que Deus faça nascer uma outra pessoa. Isso é impossível, impossível. Então dobre os seus joelhos e fala, Senhor, eu preciso ser uma nova pessoa e eu preciso que as pessoas que estejam do meu lado também sejam. É reconhecer o erro, né? O erro e de que eu sou completamente incapaz. Genuína. Mas esse indivíduo que comete essa violência, é possível que ele esteja tão enraizado na própria violência, que outro dia eu acompanhava um estudo feito com homens que são orientados quanto à prática de violência que eles cometiam, e eles no grupo de apoio, Sandra, eles se ajudavam a dizer assim, não, mas também ela, é porque as mulheres tais, eles se ajudam a fundamentar a ideia de que eles foram violentos porque houve uma causa para tal, afinal de contas são homens. Amores, bem rapidinho por aqui, que o nosso tempo vai estourando, em função de o assunto ser muito necessário e recorremos aqui a falar sobre ele de maneira educativa, de maneira também salvífica, do ponto de vista de que a gente, nesse momento, tomando luz na vida do que fazer a partir das suas atitudes, os seus pensamentos, da sua dinâmica de vida em família. Nós estamos oferecendo a você a revista Lar Doce Lar. Nesse último mês e agora, vamos continuar lembrando a você que há meios de você tomar conhecimento de como você tem vivido os seus relacionamentos, muitas vezes a partir dos seus próprios traumas, desconhecidos ou conhecidos. O que faremos? Como nós vamos dar continuidade à vida? Nós vamos conversar sobre como lidar com as feridas abertas, muitas delas nunca ouvidas, nunca assistidas. Como que nós vamos entender a fé como um papel fundamental que ela tem nos recomeços, na restauração da vida, na consideração do plano de Deus para você, para te dar a oportunidade de um novo lar, de uma nova família, de um novo caminho, como a história que nós assistimos agora há pouco, compartilhada aqui com a gente. Nós oferecemos isso para você gratuitamente, estudar família, fé, recomeço, cura das suas feridas emocionais. Agora você pode mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp, Lar Doce Lar.
O WhatsApp é 98244-4449, aparece no vídeo, código de área 12, repetindo 98244-4449. É gratuito, vai chegar na sua casa pelo correio. Não perca tempo, não perca essa oportunidade, entre em contato com a gente agora, viu? Sabe o que a gente vai fazer? Vamos chamar um intervalo rapidinho e na volta do intervalo a gente traz interações por aqui. Enquanto estamos no intervalo, pega o telefone, manda uma mensagem pra gente no WhatsApp ou liga pra cá e peça a sua revista, tá bom? Até já! Rapidinho, hein? Já estamos de volta por aqui no Entre Família. Aproveitou para pedir a sua revista? Espero que sim, viu? Se não, o que faz? Dá tempo ainda, será? Não Pedir a sei, revista? né? É. Dá, Dá, tem né? algumas ainda para você. Então vem. Algumas só. Tá? Liga pra gente ou manda mensagem no nosso WhatsApp. Amores, vamos de interação. Você que conversou com a gente, contou, compartilhou sua história. Vamos lá. Quem que mandou, compartilhou aqui com a gente, joga no telão a Amélia de Blumenau, Santa Catarina. Em 31 anos casada, às vezes eu pensava ou passava dos limites para ver se ele entendia a minha indignação. Mas porque eu sabia que ele seria incapaz de reagir fisicamente. Até que uma vez ele reagiu. Então percebi que havia ido longe. Apesar de ser brigas pontuais, eu não arrisco mais. Olha só, Amélia. Ela testava o limite, né? Isso é um comportamento bem presente no ser humano, né? Desde as crianças, o testar o limite do outro. E isso é perigoso, porque eu posso estar numa expectativa e me deparar com alguém extremamente violento. Então, aqui, de certa forma, embora ela tenha no momento sido vítima, ela também estava numa prática de violência. Sutil, velada, mas ela estava. E que bom, Amélia, que você decidiu não se arriscar mais e interromper esse gesto aí de teste, né? Porque ele é extremamente perigoso. Olha só, não há que se justificar a violência em si, especialmente quando ela chega a um nível de agressão física, que é onde a gente tem o maior dano visível. Sim. No entanto, a gente precisa sim considerar esse aspecto do quanto nós provocamos a ira do outro. Provocar a ira também fomenta o ciclo de violência. Você provocava com uma intenção, ele reagiu a você e você diz, uau, eu acho que eu fui longe demais. Claro, mas esse é um sinal de a gente considerar. É claro que nós não podemos dizer, mas também, né, Amélia, você provocou. Não. Não, eu não foi exatamente posso, isso que eu falei anteriormente. Sim, eu não posso chegar nisso. Porém, seres humanos têm reações, muitas vezes adversas até ao seu próprio pensamento, né? Então, o nível de provocação, a palavra de Deus vai dizer, ainda que no contexto pais e filhos, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, né? Então, para a gente pensar também, cada um o seu lugar, ocupar o seu lugar no relacionamento. Vamos a mais uma interação. Esse é anônimo. Boa tarde. Escrevo para compartilhar uma realidade pouco falada. O abuso psicológico contra homens. Vivi 10 anos em um relacionamento onde fui moldado sob o pretexto de ser educado, aceitando tudo para evitar conflitos devido à minha criação. Recentemente, descobri que a minha esposa sofre de transtorno bipolar e traços de narcisismo. Quando enfrentamos um colapso financeiro no ano passado, fui descartado. Ela levou meus filhos e me deixou com o peso da inutilidade. Hoje entendo que sofri agressões psicológicas silenciosas por anos. Sei que muitos homens sentem vergonha de pedir ajuda por medo de chacotas, mas o silêncio não pode ser mais o nosso refúgio. Uau. Há algo importante sobre isso. Quando a gente fala de determinados níveis de violência, eles só podem ser exercidos por um elemento que tenha mais poder do que aquele que sofreu a violência. Então, há violências que você coloca entre iguais, mas de qualquer forma, se a violência existe, houve uma desigualdade. Então, por exemplo, a violência psicológica, ela passa pelo manipulador desidratar a capacidade de resistência do outro para que haja um desequilíbrio. E os homens sofrem violência sistêmica? Sim. Só sofre violência sistêmica. E aí é papel da gente, enquanto todo, perceber o que é que tem causado violência nele. Existe uma palavra que a Bíblia usa muito e que depois, fora da Bíblia, tem 1000 nomes diferentes, mas a palavra usa mundo. E o que é mundo? É a maneira como as coisas estão organizadas pelo pecado, de maneira que essa organização gere um monstro.
e que é efetivamente colocada e primeiramente sobre homens. Hoje, por exemplo, a gente discute assim sobre mulheres saírem de casa ou não. Mas antes das mulheres saírem de casa, os homens foram tirados de casa. E nunca ninguém se discutiu, hoje a gente não discute a legitimidade disso. E não é legítimo. Sério, não é legítimo. Você falar que o homem não tem o papel de ser educador, não é legítimo. Quando Deus falou sobre ordenar a casa, ele falou com Abraão, não falou com Sara. Quem colocou os filhos dentro da arca foi Noé. Todo mundo ali. Então esse papel de cuidador, de educador, de transmissão de valores, de formação de novo ser, se você olhar para o texto bíblico, ele é masculino também. A gentileza é uma característica de Cristo e não uma característica feminina. De alguma forma foi colocada uma força ideológica, filosófica, sistêmica no mundo que coloniza a força do homem e o transforma numa máquina. Ele não tem para onde gritar, a não ser que ele grite para baixo. E quando ele grita para baixo, assim, eu sofri uma violência de alguém maior do que eu e eu devolvo ninguém menor do que eu. E aí a gente cria um circuito de violência. Não é hoje isso, sempre foi assim. E é importante, né, Alice, considerar que, assim, pecado não escolhe gênero. A violência, por mais que nós tenhamos consciência absoluta que as mulheres estão desamparadas, que as mulheres ficam sozinhas nesse enfrentamento, que é um machismo estrutural, que é uma violência, mas se nós pensarmos a perspectiva do que é pecado, homens e mulheres sofrem pecado e praticam pecado uns contra os outros. Esse é um retrato de um homem que na semana passada também estive pessoalmente com um outro que me descrevia um quadro exatamente semelhante. Em que momento e de onde vem essa mulher que viu neste homem a possibilidade de torná-lo um inútil praticamente. Um inútil que o deixou inutilizado psicologicamente, sem condição de se ver possível reagir. Portanto, se nós pensamos a perspectiva do pecado, homens praticam pecados por terem mais força bruta, por terem mais até uma estrutura de cultura que faça ver na mulher uma coisa menor, alguém sem importância, mas há também mulheres que cometem no dia a dia violência com os filhos, violência com o marido, e aqui está um quadro disso, eu acho muito interessante para a gente considerar o que dissemos no começo do programa. Vai criando uma cascata e não existe injustiça justa. Exato. Então ela vai criando uma cascata, alguém fica na ponta. Se você assistiu o Entre Família nos últimos dias, você viu um caso de violência extrema de uma mulher que arrebentou com a vida de uma criança. De um filho. Aí chega uma hora que alguém tem que romper, mas ele vai, até chegar em alguém que não responde mais. Então, não assim, existe uma injustiça no mundo e ela é distribuída igualmente. Não existe injustiça justa. A injustiça é sempre desigual. E há um modo que permeia todo mundo e é nesse ponto que a gente corta a árvore. E não tirando folhas, né? Cortando a raiz. É isso. Obrigado a você que mandou aí sua interação pra gente. Nosso tempo está correndo rápido demais, mas a gente sempre tem aquela reflexão para poder fechar de um modo muito belo o nosso programa, né, pastor Aleixo? Eu quero de novo reforçar e agradecer a Sandra que está conosco e você que está com a gente também e aos anjos. Eu queria te chamar a pensar comigo sobre uma frase que parece ser inocente. Aliás, ela não é inocente, mas ela é mais perigosa do que se fala. Quando alguém fala assim, o amor acabou lá em casa. Ou a gente está cada um para um canto porque o amor esfriou, não está rolando mais amor. Essa frase esconde ou passa de uma ideia distorcida de que amor é algo que aquece o coração, é algo que faz a gente suspirar, o amor é reduzido a desejo. Amor é um padrão relacional. Amor é uma forma de existir. Aquele que não ama não conhece a Deus e o texto diz que Deus é amor, mas esse Deus se ira. Esse Deus é justo, esse Deus é santo, esse Deus é legislador e tudo isso é amor. Ou seja, do amor emana um padrão de existência. O amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha só o comportamento. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Só nessas frases está dizendo o que faz, qual é o padrão de alegria, qual é o padrão de tristeza, qual é o padrão de respostas à agressão. O que eu quero dizer é o seguinte, Paulo, quando fala sobre amor, ele fala que o amor é a lei. Se perguntaram para Jesus, ele fala, Jesus, qual que é o centro, o DNA da lei? Ele vai dizer, amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E como que eu faço para conhecer o mal? Ele diz assim, a lei me serviu de espelho. Em outras palavras, é assim, é a partir do amor que se identifica tudo que não é amor. Quando eu falo assim, na minha casa não tem mais amor, isso significa que na sua casa está reinando o pecado. Está reinando o mal e você está sem proteção nenhuma.
Portanto, eu só identifico a violência se há um padrão dentro de mim, que é o amor, que faz com que as coisas se organizem. Agora, se na minha casa a forma de organizar, a forma de se viver e de existir não é o amor, é porque ela já estava organizada em algo que não é o amor. E se ela já está organizada desse jeito, a violência é algo tão natural quanto qualquer outra coisa. Porque é da ausência de amor que surge a violência, é da ausência de amor que surge a agressão, é da ausência de amor que surge a depreciação, é da ausência de amor que surge a morte. Sim, o amor esfriou, então você está morto, porque essas coisas serão uma questão de tempo. E se não acontecer na sua casa, você vai legitimar o que acontece na casa de outro. Porque quem não ama, ele quer ficar bem. Mas ele não está nem aí se o outro está mal. Portanto, o que eu faço para aquecer, o que eu faço para salvar, o que eu faço para viver de novo? O amor precisa ressuscitar. E ele não se ressuscita por esforço. O autor do amor reescreve agora a história, colocando o amor como o principal assunto do capítulo da sua vida. Amém. E falando em amor, amanhã a gente vai falar sobre adoção. Olha aí, para você que talvez passou por esse processo de adoção ou está na fila de espera também por uma adoção, né, de um filho, um membro a mais da família. Então não perca o programa de amanhã trazendo uma história real incrível também, tá? E no Vida e Saúde que está chegando, gente, um festival daquela terça na cozinha, um festival de comida vegetariana estrita, saborosa, com a presença da Super Bom. Não perca, é logo seguidinho aqui do nosso programa. Um beijo, vamos nos despedindo, agradecendo a você que é Anjo da Esperança, você que nos ajuda a fazer a Novo Tempo acontecer. Que Deus abençoe a você, sua casa, quebre o ciclo de violência e que o amor transforme a você e os que estão à sua volta, pela graça de Deus, o ajudador. Beijo e até amanhã. Sandra, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez e obrigado você aí do outro lado também. Obrigado aos Anjos da Esperança e olha só, não perca amanhã aqui no Entre Família tudo isso que a gente falou e é claro por ter a sua interação com a gente também, que é muito importante. E amanhã é aquele dia que dá para mandar uma fotinho também, né, da família toda aí. Tchau, queridos. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau.